Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com o horário que vocês estiverem vendo. Nós estamos aqui hoje para poder apresentar para vocês a atividade 3 da disciplina de inquéritos populacionais. Como vocês perceberam, essa disciplina a gente está trabalhando ela à distância, primeiramente pela plataforma, através das atividades, e depois nós vamos ter o momento presencial. Então, ela, diferentemente das outras, que nós tivemos o momento presencial e depois fizemos todas as atividades, agora nós vamos fazer todas as atividades para que nós possamos encerrar o nosso curso aí no encontro presencial, né, em Goiânia e em Curitiba. Então, nós estamos chegando na reta final do curso. Nós estamos, parabéns a todos que conseguiram chegar até aqui com sucesso. E lembrando também que nós temos que trabalhar o TCC, né? Mantenham sempre contato com os orientadores para que o TCC seja terminado também no momento adequado, no prazo correto. Muito bem. Essa nossa atividade ela vai ser prática, né, um pouco mais prática em relação às outras duas que nós fizemos de inquéritos populacionais. E nós vamos utilizar um banco de dados, tá certo? De uma subamostra dos dados da região Nordeste do estudo de prevalência de base populacional das infecções pelos vírus da hepatite A, B e C nas capitais do Brasil. Tá certo? Vocês já leram a metodologia dele para fazer ali a atividade 1 de inquéritos populacionais. Então a gente tem esse banco de dados. Então vai estar disponível para vocês esse arquivo é AD Inquéritos 1709, dicionário de variáveis, tá ok? E esses dois arquivos vão estar disponíveis para vocês na plataforma. Então, o que é importante? O dicionário das variáveis vai trazer para nós o que cada uma das variáveis significa do banco de dados. Tá certo? Se nós abrirmos o banco de dados aqui, vocês vão ver que ele vai trazer algumas variáveis do estudo e as respostas dessas perguntas do inquérito que foi realizado. Aqui é a identificação das famílias. Muito bem, então aqui na variável sexo, por exemplo, se nós formos lá no dicionário de variáveis, a gente percebe que 0 é masculino e 1 é feminino. Tá certo? Na variável age group, ou seja, grupo etário, a gente percebe que o número 2 equivale a de 10 a 19 anos, 3, 20 a 39, 4, 40 a 59. Escola 3 fala em relação à categorização da escola de cada um, a cada entrevistado. 1, analfabeto, 2, ensino fundamental, 3, superior, ensino médio, 4, superior. Então, essa é a resposta para cada uma dessas perguntas, né? A tradução para cada uma dessas respostas que vocês estão visualizando aqui. Certo? Por que é importante saber disso? Porque nós vamos trabalhar hoje com o EPINFO, o EPINFO 7, versão 7.2, que é a mais recente do site. Nós vamos passar o link para vocês, assim como esse programa também vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Muito bem. E quando nós gerarmos as tabelas, as tabelas saídas serão apresentados esses valores. Então é preciso nós conhecermos o que significa cada um desses valores através do dicionário das variáveis para nós fazermos nossas interpretações. Ok? Muito bem. Aqui eu abri apenas para que vocês conheçam, né, o banco de dados de vocês, mas nós vamos utilizar ele mesmo lá no EPINFO. Muito bem. O exercício, ele pede para que ele quer saber se a associação entre a exposição ao vírus da hepatite B e cada uma das seguintes variáveis: sociodemográfica, sexo, idade, grupo etário e algumas outras, variáveis relacionadas à via de transmissão sanguínea, variáveis relacionadas à via de transmissão sexual e variáveis relacionadas ao uso de drogas. Ok? Então, o que é importante aqui? A gente vai ter que saber se cada uma dessas variáveis está relacionada, ou seja, é um fator de risco para a hepatite B, de acordo com o que foi realizado no inquérito. Tá certo? Então nós vamos calcular essa relação entre a variável e hepatite B. Tá certo? Como que nós vamos fazer isso então? Nós vamos apresentar esses dados, essa tabela. Okay? Então essa tabela aqui vai estar disponível para vocês na plataforma para poder preencher esses valores do odds ratio e do p-valor.
para cada uma das variáveis, sociodemográfica, vídeo de transmissão sanguínea, sexual e uso de drogas. Então aqui vocês vão preencher qual que é o valor do odds ratio e do p-valor para cada uma dessas variáveis, ok? Lá no material de vocês de inquéritos populacionais, na página aqui na página 30, né, a página 183, que vai aqui no meu leitor de PDF, ele identifica, ele mostra que as medidas de associação nos estudos de transversais, a razão de prevalência ou o odds ratio. E nós vamos então calcular o odds ratio. Como que é a interpretação do odds ratio? No material de vocês, que foi também fornecido para vocês, está disponível na plataforma, tem aqui onde traz o material da disciplina de conceitos básicos em epidemiologia e bioestatística. Lá no final, a gente falou, né, inclusive na aula de epidemiologia, um pouco sobre o odds ratio. Tá certo? Quando nós falamos sobre estudos de caso controle. Então, a interpretação vocês vão buscar aqui também. Tá certo? Então, a interpretação do odds ratio está aqui, bem como a interpretação do p-valor e do intervalo de confiança. Então, através do estudo do intervalo de confiança, do odds ratio e do p-valor, vocês vão conseguir identificar se houve associação entre cada uma dessas variáveis e a ocorrência de hepatite B. Tá certo? Muito bem. Então, eu recomendo que vocês deixem aberto esse dicionário de variáveis, tá ok? Para nós começarmos a analisar através do EpiInfo. Então, quando você instalar o EpiInfo, vai abrir essa tela para vocês, tá certo? Nós vemos aqui nessa parte Análise Data e vamos clicar em Classic. Vai aparecer essa tela para vocês, tá certo? Então, aqui vai ser onde vão ser as saídas do EpiInfo, ou seja, os resultados das tabelas que nós pedimos para gerar. Aqui vai ser as linhas dos comandos que nós vamos gerar. E aqui todas as opções que o EpiInfo fornece. Então, é um programa estatístico que tem diversos tipos de análise disponíveis. Primeira coisa que nós temos que fazer no EpiInfo é pedir para ler os nossos dados. Então nós vamos falar para o EpiInfo quais são os dados que a gente quer que trabalhe, tá certo? E onde ele está. Então nós vamos clicar aqui em Read. Vai aparecer essa tela. O nosso arquivo, como vocês viram, está em formato XLS, tá certo? Aqui no tipo vocês percebem que ele é o Excel 97/2003 Worksheet. Então nós vamos falar para o EpiInfo qual que é o formato, que é esse aqui, Microsoft Excel 97/2003, ok? E vamos agora mostrar para o EpiInfo onde que ele está disponibilizado. Então aqui no Browse, depois novamente em Browse, vou lá na pasta, tá certo? O meu aqui está na área de trabalho, atividade 3, EAD Inc 1709 XLS. Clique aqui em OK, pergunta, né, como os outros programas acontece no Stata também a gente viu, que a primeira coluna contém o cabeçalho dos dados. Após abrir aqui, vou em EAD Inc, esse cifrãozinho, e clique em OK. Então aqui apareceu para mim, falando que eu tenho 1.559 contagens, ou seja, foram entrevistadas 1.559 pessoas. Certo? Aqui o endereço do nosso arquivo. Se eu quiser listar esse arquivo, como eu vi vocês abrir no Excel, eu posso vir aqui em Statistics, List, deixa aqui esse asterisco para mostrar que é todas, ok? Clique aqui em OK, eu tenho aquele mesmo acesso que eu tive quando eu abri a minha coluna, a minha tabela no Excel, certo? Então o nome das variáveis e as respostas de cada uma das variáveis. Muito bem, vou fechar aqui. Aí se nós seguirmos o tutorial aqui, nós percebemos que a primeira coisa aqui é a instalação, a abertura do programa, que nós já fizemos. Ele pede então para nós construirmos nossas tabelas, tá certo? Que vai gerar então os valores em relação ao odds ratio, o p-valor e o intervalo de confiança. O odds ratio, o intervalo de confiança, que é referente ao odds ratio, e o p-valor. Muito bem. Então nós vamos começar aqui a seguir nesse exemplo aqui. Nós vamos aqui nessa tabela, vamos em Statistics, Tables, né? Vamos gerar uma tabela.
A variável de exposição, nós vamos colocar nesse item, tá bom? Nessa janelinha aqui. E a variável de saída ou de desfecho, ela é hepatite B, tá certo? Nós vamos encontrar aqui HBC2, tá certo? Que é o que está aqui mostrando para nós no nosso tutorial. Então, sempre aqui, em todas as variáveis que nós vamos testar, aqui vai ser esse hepatite C, hepatite B, ok? 2, essa variável. E se nós formos lá no nosso dicionário de variável, vai mostrar o que para nós? Que 1 é positivo e 2 é negativo. Certo? Então, sempre que puxar a resposta 1 é positiva e puxar a resposta 2 é negativo. Muito bem. E vamos começar aqui com a variável sexo. Ok? Clique em OK. E eu vou ter aqui a saída do EPINFO. Certo? Então, ele traz para mim aqui que uma linha, eu tenho as variáveis do sexo. Se nós quisermos conferir lá qual que é o 0, é o masculino, tá certo? Então aqui, de total de 693 homens, 85 foram positivos para hepatite B, 608 negativo para hepatite B, porque eu sei que 1 é positivo e 2 é negativo. Dentro da linha, 12% dos homens apresentou, 87% dos homens não apresentou, ok? Em relação às mulheres, de 764, 60 apresentou hepatite, 704 não. Então, 7,85% das mulheres apresentaram hepatite B, 92,15 não. Ok? Muito bem. Essa é a interpretação dessas porcentagens. Em relação aos positivos para hepatite B, nós tivemos 145 pessoas positivas para hepatite B, tá certo? Dessas, aqui a gente olhar a porcentagem da coluna, 58,62% eram homens, ok? Sexo 0. E 41% eram mulheres, de sexo 1. Totalizando aqui então 100%. Em relação ao total de 1.457, por que 1.457 em relação a 1.559? Muitos desses não foi possível verificar se era positivo ou negativo, é o que nós chamamos de dados perdidos, ou missing, ok? Então, desses 1.457, 145, quase 10% eram positivos e 90% eram negativos. Certo? Então, essa é a interpretação de cada uma dessas linhas, de cada uma dessas células aqui de porcentagem. Muito bem. Então, aqui a gente já percebe que 12% dos homens eram positivos e apenas 7% das mulheres eram positivas. Então, você já percebe que é uma porcentagem diferente. Agora, o quanto que essa porcentagem é diferente é significativo? Então, a gente vai ver agora através do odds ratio. Então, o odds ratio trouxe para mim com 1,64 em relação ao homem em relação às mulheres, tá certo? Ele vai trazer do primeiro ali em relação à segunda. Com o intervalo de confiança, o limite inferior 1,15 e o superior 2,32, tá certo? Como que nós interpretamos isso? Vamos lembrar? Se o intervalo de confiança não aparece, o valor 1 não está incluso nesse intervalo de confiança, quer dizer que é significativo, tá certo? Então, quer dizer que os homens têm 64% a mais de chance de ser acometido pela hepatite B, tá certo? Com um intervalo de confiança entre 1,15 e 2,32. Então, significativo. Então, ser homem é um fator de risco para hepatite B. É a interpretação que nós damos aqui nesse caso aqui, tá certo? Podemos confirmar isso através do p-valor, que é esse p-valor aqui, tá certo? Que é o que? 0,005. Né? Normalmente nós utilizamos o P05 como o ponto de corte, então nós temos aqui que é sim significativo o risco de homem ser mais acometido por hepatite B é sim significativo, tá certo? Com um valor de 1,64 do odds ratio. Tá certo? Então vocês vão preencher esse valor aqui, levar esse valor para a plataforma, tá ok? Lá no espaço que vai ter presente, e esse valor do P também.
e dizer para nós se uma dessas variáveis é ou não significativa, tá certo? Então vai fazer isso para cada uma daquelas variáveis, tá ok? Depois do sexo nós temos o grupo etário, tá certo? Que ela tem, vocês percebam que ela tem mais de duas categorias. Nós vamos ter uma ação diferenciada, diferente para a gente analisar isso daqui. E as que tem duas categorias nós vamos fazer dessa mesma forma. Então vamos agora querer saber se saber ler e escrever é significativo ou não. Tem a referência, é um fator de risco ou não para a hepatite B, tá certo? Qual que é a variável saber ler e escrever? Ler ESC, tá certo? Então, esse é o nome que vai estar lá no nosso banco de dados. Vamos fazer a mesma coisa em relação a essa variável. Vem aqui, tabela, saída, sempre HBC2 e disposição, ler ESC. Ok? Está aqui a variável. Clicamos em OK. E vai trazer aqui para mim essa coluna da mesma forma. Então vocês percebam que o 1 e 2, o que significa 1 e 2? 1 não, 2 sim. Ou seja, de todo o trabalho, todo o que foi estudado, 1.457 pessoas, 110 não sabiam ler e escrever. E 1.347 sabiam. Ok? Dentro dessas pessoas que não sabiam, 26, um total de 23%, teve hepatite B. E em relação às pessoas que sabiam ler e escrever, 119 de um total de 1.347, ou seja, 8,83% tiveram hepatite B. Tá certo? Aqui traz para mim o odds ratio, ok? E o p-valor. Da mesma forma, vocês vão levar isso lá para a plataforma, preencher isso e falar se saber ler e escrever é um fator de risco ou não para o hepatite B, ok? Então, vocês vão fazer isso para cada uma das variáveis dicotômicas, ou seja, todas as variáveis que tiverem duas categorias, tá certo? Aqui, tatuagem, sim ou não, piercing, sim ou não, início da vida sexual, sim ou não, tá certo? As que tem, aqui mais outras que é sim ou não, ok? As que, de drogas, sim ou não, todas elas dicotômicas. Então, todas essas vocês vão fazer desse mesmo modelo, tá ok? As que tem mais de duas categorias, vou mostrar para vocês agora como que faz, ok? Então, pessoal, por que quando nós trabalhamos com a variável que tem mais de duas categorias, não dá certo por esse caminho que nós fizemos? Se nós pedimos aqui gerar uma tabela com uma dessas variáveis, como por exemplo a grupo etário, que na codificação das variáveis a gente percebe que é o age group, vocês vão ver que nós não vamos ter todas aqueles resultados, aquelas saídas. Ele gera a frequência de cada uma das faixas etárias, né, do grupo 2, que é 10 a 19 anos, do grupo 3 de 20 a 29, 4. Porém, ele não gera todas aquelas informações que nós tínhamos na tabela anterior. Para nós termos acesso a isso, nós vamos utilizar uma outra ferramenta do EpiInfo, o StatCalc. Vocês veem nessa tela aqui do EpiInfo, clica em StatCalc, ok? Depois em Table 2x2, vai abrir essa tabela. Então aqui a gente consegue fazer uma tabela com apenas com duas categorias, tá certo? Mas nós temos 4 lá, Júlio. Como é que nós fazemos então? Nós vamos escolher uma daquelas categorias, no caso aqui do grupo etário, que a gente vai considerar como se ela tivesse menos chance de ser cometido pelo agravo, no nosso caso hepatite B. Como hepatite B é uma doença que não tem cura, a gente considera que quanto maior a idade da pessoa, ela teve mais tempo para poder entrar em contato com o vírus. Então as pessoas mais velhas elas teriam mais chance de ter contato com o vírus da hepatite B. Como a gente está trabalhando com incidência, né, ou seja, casos novos, mas sem prevalência, então, por isso a faixa etária mais velha teriam mais chance de ser positivo para a sorologia. Então vamos considerar que a primeira faixa etária, de 10 a 19 anos, ela é que tem menos chance de ser prevalente. Então essa faixa etária nós vamos colocar a informação aqui na linha de não exposição, tá certo? De onde nós vamos tirar esse dado?
da tabela que nós geramos aqui na tela do AppInfo. Tá certo? Então aqui 17.496 eu vou colocar na segunda linha aqui. E os dados da primeira a faixa etária que eu vou comparar, no caso aqui a faixa etária 3, eu vou colocar 46.444. Ok? Então aqui já aparece o odds ratio. Então já percebe que quem é da faixa etária 3 tem 3 vezes mais chance de ter hepatite B do que da faixa etária 2. E aqui o intervalo de confiança do odds ratio e aqui o p-valor. Então são esses valores que vocês vão levar para a tabelinha lá da plataforma. O odds ratio, limite superior e inferior e o p-valor. Então aqui a gente já sabe se é significativo ou não. Ok? Vou fazer a mesma coisa comparando a faixa etária 2, grupo etário 2, para o grupo etário 4. Vou preencher aqui os dados que está aqui na linha do 4. Ok? Então aqui vai ser 61 para 317. A gente tem aqui o odds ratio e o p-valor. Ok? E leva essas informações então lá para a plataforma. Em relação ao grupo 5, nós vamos colocar aqui 21 de 55. Ok? Então nós temos que o odds ratio nesse caso ele vai ser já vai estar bem menor, ok? Com o p-valor também aqui significativo. Então vocês levam essa informação lá para a plataforma. Ficou claro? E vou fazer a mesma coisa, vamos pegar mais um exemplo aqui em relação à escolaridade. Tá certo? Escolaridade, nós vamos vir aqui, ver qual que é o código da escolaridade na nossa tabela. Escola 3, tá certo? E vamos fazer uma tabela com a mesma saída que nós estávamos utilizando e aqui como escola 3. Ok? Então nós temos aqui, que a gente pode ter como base, até pela porcentagem aqui, que as pessoas com maior escolaridade teriam menos risco de ser cometido por hepatite. Então vamos considerar com a classe 4 aqui como não exposta, ok? Não podemos utilizar aqui uma outra linha. Vou botar a aba aqui e vou colocar aqui 5, 46 em relação a 1, 30, 125. Então nós temos aqui o odds ratio e o p-valor para mostrar se realmente houve significância nessas duas classes. Ok? E leva essa informação lá para a plataforma. Ok, pessoal? E depois disso vocês vão responder, vai ter um espaço na plataforma falando para vocês responderem quais foram as classes quais as variáveis que tiveram significância na ocorrência de hepatite B, tá certo? E quais categorias dessas classes, tá certo? Então é isso, pessoal, esse é o nosso exercício. Até a próxima.